Nesta semana, o índice CNN, comigo já Antônio Lavareda aqui na tela, nós vamos mostrar quem colheu até agora os maiores avanços no agregador de pesquisas do IPESP Analítica. Nós vamos trazer a lista dos 10 pré-candidatos que mais avançaram, esses 10 pré-candidatos que mais registraram, que registraram os maiores saltos nas intenções de voto agregadas. Já aqui vou pedir para a gente exibir, Lavareda, nossas duas telas. Primeiro, os 5 maiores avanços, praticamente todos com 20 pontos ou mais, como você pode ver, e nas mais variadas cidades. Tem desde Praia Grande, com o Alberto Mourão do MDB subindo de 31% para 58% no agregado, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, do União Brasil, JHC, atual prefeito de Maceió pelo PL, indo de 41% para 63%, Márcio Correia em Anápolis, João Campos no Recife. São esses saltos bem significativos, todos aí praticamente 20 pontos ou mais. Na segunda tela, todos também saltos de 2 dígitos, desde a primeira medição do índice CNN para agora. A segunda tela ainda não apareceu, agora sim apareceu. A gente vê mais outros candidatos, por exemplo, Caio Amado do Podemos em São Vicente, Zé Neto em Feira de Santana, Audifax em Serra, no Espírito Santo, Eduardo Siqueira na capital de Tocantins, Palmas, e Beto Pereira também em uma capital na cidade de Campo Grande. Lavareda, queria, depois mostrados esses números, queria te pedir uma primeira análise, começando pelas capitais, o que você destacaria desses dados? Yuri, boa tarde a você, aos nossos espectadores da CNN. Em primeiro lugar, vamos lançar os olhos sobre as capitais, como você me convida agora. E aí chama a atenção, para não focar, por conta do tempo, Yuri, vamos pensar nos cinco candidatos que mais cresceram nesse período. A gente está falando de candidatos que melhor fizeram proveito da chamada pré-campanha, porque nós estamos já na fase de convenções, quando são definidos os candidatos, e logo a seguir, bem cedo, vão começar as campanhas, estarão começando as campanhas oficialmente. Então, do início do ano para cá, quando nós tivemos o lançamento do índice CNN até o momento, quem tirou maior proveito nessa fase, exatamente? Ou seja, quem conseguiu crescer mais? Então, nas capitais, você citou, temos aí entre os 5 principais candidatos que tiveram esse desempenho, 3 são prefeitos atuais. Quais são esses prefeitos atuais? Bruno Reis, em Salvador, que conseguiu crescer 25 pontos. JHC, em Maceió, que conseguiu crescer 22 pontos. E João Campos, do Recife, que conseguiu crescer, nesse período, 19 pontos. Depois nós vamos ter Eduardo Siqueira, em Palmas, Tocantins, capital do Tocantins, e Beto Pereira, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que não são prefeitos, tiveram também um crescimento expressivo, embora não no montante de 19 pontos ou mais desses 3 prefeitos a que eu aludi. Então, dos 5 principais candidatos que tiveram um aproveitamento, vamos chamar assim, mais significativo nessa fase, 3 são prefeitos atuais, 3 são incumbentes, que é aquela tese sobre a qual nós temos discorrido aqui ao longo das últimas semanas, Yuri. Pois é, aí isso é importante, do quanto o fato de estar já na cadeira tem um peso relevante nessas disputas, sejam em capitais, sejam em grandes cidades. Nesse ranking que a gente mostrou dos 10 nomes que tiveram os maiores avanços nesse período de pré-campanha, Brasil afora, como a gente já disse, ficou dividido meio a meio, 5 nomes em capitais e 5 nas cidades do chamado G103, as cidades com mais de 200 mil eleitores que são monitorados pelo índice CNN. No caso dessas grandes cidades que não são capitais, Lavareda, quais são os seus destaques? Aí o que chama a atenção, Yuri, nessas cidades que são do G103, porque na verdade o que a gente acompanhava é G105, mas no momento o TSE mostra que são 103 municípios onde haverá segundo turno, havendo ainda algumas dúvidas a serem
dirimidas a respeito dessas 5 cidades, desses 5 municípios, dizendo de forma mais precisa que não são capitais e tem mais de 200 mil eleitores, ou seja, podem ter segundo turno, apenas em uma delas, um candidato, que é exatamente São Vicente, São Paulo, o candidato Caio Amado é um prefeito atual, ou seja, é um incumbente candidato à reeleição. O Caio Amado, que hoje no índice CNN tem um desempenho superlativo, ele chegou a 73% das intenções de voto. E depois nós vamos ter Alberto Mourão, do MDB de Praia Grande, também São Paulo, cresceu bastante, cresceu 27 pontos, expandiu as intenções de voto dele no índice. O Márcio Correia, do PL Anápolis, Goiás, que expandiu 22%, ou seja, cresceu 22 pontos percentuais. O Zé Neto, do PT de Feira de Santana, Bahia, que cresceu 17 pontos. Hoje ele duplicou suas intenções de voto, hoje ele tem 34%. E Audifax, de Serra, Espírito Santo, que cresceu 14 pontos e chegou a 27% no índice CNN atual. Então, no caso das capitais, quem teve maior aproveitamento? Na maioria dos casos, prefeitos atuais. No caso das grandes cidades, mas que não são capitais, entre os 5 de melhor aproveitamento, 4 são desafiantes ou candidatos, mesmo apoiados pelo atual prefeito, mas de qualquer forma não são incumbentes, e apenas um, Caio Amado, de São Vicente, São Paulo, é um prefeito, é um incumbente candidato à reeleição, Yuri. Bem interessante essas observações do Lavareda. Deixa eu trazer nossa próxima tela, Lavareda, que mostra a posição em que estão esses pré-candidatos, alguns deles, na verdade, já candidatos definidos em convenções partidárias. E aqui a gente está pegando os 10 maiores nas capitais e os 10 maiores no G103, e é impressionante, interessante como há uma convergência, Lavareda, levando em conta esses 10 mais nas capitais e 10 mais no G103, praticamente os mesmos números. Nas capitais, metade, 5 lideram, 3 são vice-líderes e 2 estão em terceiro lugar, que é praticamente o mesmo que a gente vê nas grandes cidades, 5 líderes, 4 segundo colocados, vice-líderes e 1 terceiro colocado. E aí, Lavareda, nesse sentido, te pergunto, quais seriam suas apostas dessas disputas que tendem a ser definidas em primeiro turno e quais vão precisar de uma segunda rodada de votação nessas cidades que registraram ali esses grandes estirões, aí, candidatos que tiveram grandes saltos de intenções de voto, Lavareda? Olha, Yuri, essa é a grande questão, é a chamada pergunta de $1 milhão. Quem é que vai levar a eleição, que vai ganhar a disputa já no primeiro turno? Isso chama muita atenção, porque isso tem um impacto incrível. Imagina um candidato que não tem os custos no sentido mais amplo, inclusive custo financeiro, de enfrentar um segundo turno. E o significado político de uma vitória em primeiro turno é superlativo, atrai a atenção da mídia, dá uma dimensão, essa vitória tem um sabor e tem uma força especial para os candidatos. E aí, Yuri, como você me desafia a fazer uma aposta nesse momento, eu vou me concentrar nas capitais. Vou deixar para outro momento nós vermos as cidades que não são capitais do G103. Lembrando, como você e eu sempre insistimos, que a campanha ainda vai começar, ou seja, a campanha eleitoral sequer começou. Então tem um pouquinho de ousadia em nós fazermos essas apostas agora. Mas eu diria para o nosso espectador, Yuri, o seguinte, que nós teremos esse ano, primeiro turno nas capitais, primeiro turno apontando já os vencedores em 8 capitais. Em 5 delas, eu digo que há certeza de que isso ocorrerá. Quais essas 5 cidades? Macapá, candidato Dr. Furlan, com 72% no índice. Maceió, JHC, João Henrique Caldas, com 63%. Recife, João Campos, com 70%. Salvador, Bruno Reis, o prefeito, com 63%. São Luís, Eduardo Braide, com 55%. Essas 5 que eu citei, Yuri, é uma aposta, ou seja, essa daí dificilmente ocorrerá um segundo turno. É muito difícil. Tem que sair
aí um fator absolutamente imprevisível. E há 3 outras cidades onde é grande a probabilidade da eleição também ser resolvida no primeiro turno. Que cidades são essas? Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que tem 46%, Vitória, Lorenzo Pasolini, com 46%, e Florianópolis, na região sul do país, Santa Catarina, Topázio Neto, com 45%. Agora, Yuri, me pergunte o que é que todos esses 8 nomes têm em comum. Todos são prefeitos atuais, todos são incumbentes disputando a reeleição. É isso. Quem acompanha o índice CNN sabe de cor e salteado o quanto o fator da incumbência tem muito peso. Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, maior referência no Brasil em eleições municipais. Mais uma vez, meu muito obrigado. Sempre um prazer dividir tela contigo aqui no Índice CNN, quando nós trazemos a análise mais aprofundada das disputas em mais de 100 cidades brasileiras, as 26 capitais e todos os municípios com mais de 200 mil eleitores. Você pode acessar o nosso site para acompanhar o agregador de pesquisas da sua cidade e acompanhar no canal do YouTube na CNN todas as análises de Antônio Lavareda. Até a próxima semana, Lava. Um grande abraço. Grande abraço para você e reiterando o convite, vão lá no nosso site, porque tem mudança de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes voltou à liderança, e em Goiânia, onde Vanderlan Cardoso aparece em primeiro lugar. Boa tarde.